certo? Isso fica muito bom aqui para poder descrever aqui o nosso histórico, não é assim? Muito bom mesmo. Então, vou compartilhar novamente, vamos prosseguir aqui, deixa eu ver, né, o chat, nosso chat. Estou vendo os slides, né, a Nayara respondeu aqui. Ibiapina fala de Ceará, boa noite a todos. Para Maria Moura, tá tudo ok? Muito bom. Então, vamos prosseguir. Maria fala de Jundiaí, São Paulo, muito interessante. Então, ok, obrigado, pessoal, pelo feedback. E vamos embora, então. Vamos prosseguir aqui na nossa interação. Tá bom? Deixa eu apresentar novamente os slides, né? E vamos, assim, prosseguir, tá? Muito bom, então. A primeira coisa que nós vamos procurar desenvolver aqui nos nossos slides, né? Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, vai ser a parte introdutória. Vamos falar um pouco sobre como você pode desenvolver o teu foco a fim de produzir, né, no teu contexto social, tá? Vamos falar um pouco também sobre os efeitos da falta de foco. Já na quinta-feira, nós vamos falar um pouco da procrastinação como fundo psicológico. Vamos também falar sobre definições e práticas do essencialismo. Eu até tenho aqui um livro de referência, não é? Eu vou também indicar a você. Eu vou até colocar aqui no nosso chat, porque tem conteúdos, tenho aqui aproximadamente 80 e poucos slides, eu não vou conseguir expor todos estes slides aqui em 3 dias, portanto, eu peço a você que nos acompanhe nos nossos grupos, eu vou colocar aqui no chat também, para você ficar lá dentro, e por lá eu vou compartilhar todo esse conteúdo que eu estou expondo aqui para você. Eu não consigo mandar para você aqui, mas se você acompanhar o nosso grupo do WhatsApp, lá sim eu vou conseguir compartilhar com você os conteúdos dessa matéria toda, tá certo? Deixa eu colocar já aqui no chat, não é? O link do WhatsApp, você pode clicar nele e você já entra automaticamente lá no grupo, porque cada dia eu vou expondo lá o material, ou seja, esses slides que você vê aí na sua tela, tá certo? Então, vamos seguir, vamos prosseguir. Muito bom. Qualquer dificuldade que você tiver, você me dê um sinal aqui, tá certo? Então, levante sua mão, fale alguma coisa, abre o seu microfone, fale alguma coisa e eu vou entender que você está querendo falar alguma coisa ou compartilhar também alguma coisa, tá certo? Aos que estão chegando, né, nós estamos já a começar a ver aqui a programação da nossa exposição aqui do assunto da psicologia do foco, tá? E esse conteúdo que você vê na tela, vamos estar falando somente amanhã, tá? Vamos falar sobre a procrastinação, deixa eu botar aqui, como fundo psicológico, definições práticas do essencialismo, foco e a programação neurolinguística. E, por último, na sexta-feira, nós vamos falar sobre técnicas de concentração e foco, tipos de foco e a antroposofia. Eu creio que isso são assuntos que vão realmente enriquecer, não é? É todo um contexto quando se fala de foco, tá certo? Eu sei que nós estamos a associar aqui duas nomenclaturas, a psicologia e o foco em si, mas eu vou relacionar aqui os conceitos básicos, né, mas pertinentes sobre a psicologia, em detrimento àquilo que vai poder favorecer o nosso foco para produzir. Então, a conjuntura da palavra ou do curso, o significado dela, psicologia psicologia do foco, é uma temática que vai trabalhar mais especificamente o seu foco a partir daqueles elementos que podemos extrair da psicologia. Eu já vou expor aqui para você, quando a gente fala sobre psicologia, nós vamos falar de um campo muito diverso, muito abrangente, tá? Agora, basicamente, aí a definição, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E um dado muito interessante do INSS, afirmado isso e postado em 2016, diz que quase 38% de todos os afastamentos no mercado de trabalho foram motivados por algum tipo de transtorno mental ou comportamental. Então, isso para mim é muito relevante mesmo, e nós precisamos, né, desenvolver
nos preparar para podermos evitar esse tipo de diagnóstico, que nós sejamos um dos que poderiam ser contados nesse diagnóstico, né? E porque até isso é uma questão também de cultura. Eu sou angolano, mas estou falando aqui, né, porque eu moro aqui no Brasil, já vai fazer aproximadamente 8 anos. Estou casado com uma brasileira e tenho um filho brasileiro. Então, tenho acompanhado aqui todo um contexto nessa vertente aqui. E esse dado, né, esse parágrafo seguinte ali, também é uma informação muito interessante, por causa do que se vê na cultura brasileira, né? Tem pessoas que só buscam, por exemplo, orientações profissionais nessa área, né, da psicologia, né? Deixam de buscar, deixam de seguir ou ir atrás de uma informação pontual sobre eles, sobre si mesmo, porque gera-se ou está estabelecido um preconceito, né? E as pessoas só vão buscar orientações, né? Quando pensa-se que para você ter o acesso ou o favor, um serviço de um psicólogo, só quando você está debaixo de uma pressão maior ou quando está numa dificuldade muito extrema. Mas isso não é verdade, não é? Os estudos indicam que não é assim que deveríamos nos comportar, e isso não só para quando estamos a passar por um contexto de transtorno mental ou de uma dificuldade psíquica, mas nós podemos fazer isso até mesmo para outros contextos do saber que definem a nossa vida, né? Então isso é muito interessante. Portanto, o que é então psicologia? Vamos começar com a palavra psicologia, né? A composição é psicologia do foco, mas vamos começar justamente com a palavra psicologia. Não é? Para você que já conhece, então isso é irrelevante para você, desconsidera, mas para você que não sabe ainda, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos, né? E geralmente é definida como o estudo científico do comportamento e dos processos mentais. E nós vamos encontrar as vertentes, né, que vai definir então os objetivos, né, e o papel da psicologia, né, ou do estudo da psicologia. Ela vai desempenhar, então, vai estar relacionada entre as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, e dentro do campo do saber das ciências naturais, vai estar a biologia e as áreas científicas mais recentes, como as ciências cognitivas e as ciências da saúde, né, mental. Então, basicamente, esse é o contexto né, do que se pode buscar na psicologia. Ela vai estar focada no comportamento, né, e nos processos mentais do ser humano. E estamos a falar de foco. Então, essa característica é muito relevante para a gente começar a entender certos comportamentos que nós desenvolvemos e que, consequentemente, tem a tendência de desfocar e de estabelecer, né, algumas paralisações que vão comprometendo a conclusão dos nossos objetivos, a construção de projetos, de sonhos, e aí vai. Então, é muito interessante. Não tem como desassociar, nós vamos falar basicamente do foco, mas não tem como desassociar o foco dos estudos psicológicos, né? E quando falamos assim, nós devemos entender, portanto, não é, toda a nossa estrutura, né, desde a nossa infância até o momento em que nos encontramos hoje. Lá na sexta-feira, né, eu vou falar com você sobre a antroposofia, que é a ciência que estuda a biologia humana, que vai descrever alguns papéis, né, desde o seu nascimento até o seu último dia, por exemplo, aqui na Terra. Então, na antroposofia, nós encontramos conteúdos muito pertinentes que podem nos auxiliar no acompanhamento do nosso desenvolvimento humano, não é? A discriminar e identificar coisas que podem estar atrapalhando você e você nem sabe, você nem conseguiu perceber ainda. O meu objetivo aqui nesse evento é trazer para você algumas informações que precisam chamar a atenção a você no sentido de melhorar coisas que possam estar danificando, prejudicando a sua efetividade na construção e desenvolvimento de projetos que você tem. E até mesmo, se você já está hoje empregado,
né, fazer coisas significativas aí onde você está inserido no mercado, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Ainda sobre a questão da psicologia em si, os processos mentais são a maneira como a mente humana funciona, né? Então, se estuda-se isso, e isso é interessante, e basicamente nessa funcionalidade da mente, nós vamos estar descrevendo o aspecto pensar, planejar, tirar conclusões, fantasiar e sonhar. Eu te garanto que isso são qualidades, né, que devem ser estimuladas, né? A pessoa, para conseguir pensar, deve estar dentro, né, da possibilidade de pensar alguns requisitos, né? Alguns quesitos que devem compor a capacidade de que, quando a pessoa for pensar, o raciocínio lógico seja bem claro, né, evidente, né, para poder desenhar, né, tanto auxiliar a si mesmo como aqueles que estiveram ao seu redor. Então, pensar é algo muito interessante, mas não são todas as pessoas que sabem pensar. É necessário saber pensar. E para saber pensar, a mente deve estar bem instruída, a mente deve estar bem estabelecida, bem nutrida, com informações precisas que vão favorecer esse tal pensamento. Em todo um contexto cognitivo. Então, preste bem atenção aí nessa funcionalidade, já que a psicologia se concentra muito no desenvolvimento, ou seja, em descrever, né, melhorar processos mentais do homem, não é? Então, planejar também é um valor, é um bem, né, humano, que quando as pessoas sabem fazer isso, eles têm uma efetividade muito preponderante nas suas escolhas e nos seus afazeres, e aí vai. E o comportamento humano não pode ser comprometido sem que se compreenda esses processos mentais, já que eles são a base. Então, aqui o que você deve entender é que esses 5 elementos aqui vão compor a base da funcionalidade do pensamento, ou seja, da mente, né? Então, isso é muito relevante para você. Vamos prosseguir aqui para fechar essa parte da definição básica, né, do que se pode esperar, né, em todo um contexto geral da psicologia, né? Aqui vai estar, então, os braços que a psicologia vai mover, né? E para você que já é psicólogo, isso para você, né, vamos assim dizer por passagem, né? Coisa que você pode até relevar. Mas você que está, talvez, de repente, estudando mesmo, né, essa questão da ciência, na ciência, então, esses serão os braços onde a psicologia vai mover, né? A clínica tem pessoas que se especializam, né, na psicologia clínica, cognitiva, desenvolvimento humano, o evolucionário, forense, a psicologia da saúde, a neuropsicologia, a psicologia ocupacional e a social. Então, a psicologia vai abranger vários contextos, não é, do saber. E aqui nós estamos, pelo menos, a ver básico. Aí na sua tela você está se deparando com básico, né, que vai fundamentar a essência do estudo da psicologia em si. E aqui nós vamos encontrar, então, as especificidades, né, da psicologia em si. Agora vamos entrar, então, depois dessa breve introdução, ou então a apresentação das definições, não é? Vamos começar agora a desenvolver aqui alguns conteúdos no contexto daquilo que já está programado. Essa pergunta ali é interessante. Como você poderia fazer, então, para que o seu foco seja nutrido, a fim de você produzir melhor? Né? Eu vou começar agora, né, definindo o foco, mas já olhando para essa perspectiva do seu desenvolvimento, do seu avanço, né, da sua desenvoltura no aspecto da produção, produzir, tá certo? Não sei se você consegue ver dessa forma, mas é muito interessante, vez ou outra, definir certas coisas, né? Por que você faz aquilo? Por que você tem aquilo? Por que você vai naquele lugar? Não é? Parece óbvio, mas nesse contexto de gestão, de liderança, para alguns contextos o óbvio não existe, não é?
porque tudo deve ser proposital, tudo deve ser intencional, e você deve estar consciente de cada ato. Estamos a falar de foco, então o foco vai sempre exigir que você saiba definir tudo o que você faz, desde as coisas relevantes até aquelas que, seja você ou outras pessoas, consideram irrelevantes. Mas é bom saber por que aquilo é irrelevante e por que aquele outro objeto é relevante. Então, uma vida focada vai permitir que você considere, que nós consideremos tudo o que está ao nosso redor. Então, a definição do foco, né, eu começo a ver aqui, porque eu tenho aqui uma tela que me auxilia a acompanhar aqui os slides, você está vendo aí no seu celular, no smartphone, talvez tablet ou computador, não sei como você está me acompanhando, mas de certa forma você está vendo aí essas informações. Então, numa categoria mais básica, o foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem, não é? Nitidez de uma imagem. A visão de um objeto ou objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência, né? Então, assim, isso é muito interessante. Estamos a falar aqui de imagens que vão refletir uma visão, não é? E se eu estou em uma jornada, a primeira coisa que eu preciso discernir é a visão daquele propósito, é o fim daquilo, quais são onde esse objetivo, esse projeto vai me levar, qual é o retorno disso. Então, o foco vai conseguir desenvolver isso, vai conseguir relacionar isso, vai conseguir convergir essa perspectiva ou até mesmo expectativa. Não é? Então, foco é um substantivo comum que significa nitidez. Como eu acabei de dizer, a palavra nitidez aqui vai expor mesmo essa importância de você saber definir tudo e estabelecer nessa definição os valores, né? Nos relacionamentos, né? Nos projetos, enfim, tudo no qual você está relacionado hoje, é interessante que você possa definir aquilo a ponto, né? E essa definição deve elevar um valor naquilo. Isso vai começar a definir você como um ser focado, uma pessoa focada, certo? Então, deve haver nitidez em tudo que se faz, não é? E, principalmente, quando falamos de imagem, uma visão, você consegue explicar aquilo que você está fazendo. No momento em que você não consegue explicar, detalhar aquilo que você está fazendo ou aquilo que te foi pedido para fazer, então você não vai conseguir desenvolver uma atenção especial. Não é? Nós vamos falar já isso logo no parágrafo a seguir. Definimos o foco pela concentração. Então, se não está nítido aquilo que você vai fazer, ou a demanda que está sendo proposto, então a sua concentração vai ficar danificada, vai ficar prejudicada. Não conseguimos definir o foco, não é? Ou seja, assim como não conseguimos definir o foco sem a concentração é definida pela concentração que colocamos em um tema, objeto, ou como o centro de uma atenção. Então, ela vai ser isso, centro de uma atenção. E essa atenção deve envolver todo aquilo que nós falamos lá na psicologia. Ou seja, quando formos definir de forma básica o papel, o objeto central da psicologia. Pensar, planejar, né, e desenvolver, saber definir coisas na sua vida, nas nossas vidas, né? É necessário evitar múltiplos papéis para definir melhor o foco. Então, em um período determinante ou determinado, que você vai começar, por exemplo, esse último parágrafo aí na sua tela, quer dizer o quê? Quando você vai, por exemplo, começar a descrever uma imagem, uma visão, vai começar a descrever de forma nítida e clara um determinado objetivo na sua vida, então você vai, em primeira instância, desassociar várias coisas, não é? Que podem distrair você para que você consiga descrever ou construir um objetivo sólido naquela ideia, naquele projeto, naquele tipo de pensamento que você quer criar para aplicar em alguma coisa, por exemplo. Então, você deve eliminar certas coisas. Vai começar um projeto, um curso, vai começar a implementar um negócio, por exemplo. É interessante que, em primeiro lugar, no primeiro passo que você deveria tomar
é desassociar qualquer um contexto que pode atrapalhar a capacidade de você desenvolver pensamentos e permitir que inspirações possam chegar para você conseguir clarear, de forma que, a ponto de que aquela claridade da ideia, do pensamento, né, gere uma visão para você. Ou seja, quando eu falo visão, estou a falar, são coisas que são formadas, né? Você gera uma estrutura, né? E através dessa estrutura você consegue dizer que, né? Você consegue defender aquela ideia, aquele pensamento. Você consegue expor, compartilhar aquele pensamento porque ela está estruturada. E a estrutura dos pensamentos, das ideias, não é? Dos objetivos, eles são desenvolvidos assim. Você não pode ficar com muitas coisas na cabeça para poder pensar em uma coisa. Você tem que ficar focado numa coisa só, e as coisas que você tem como definições e conceitos externos, terceiros, devem servir apenas para compor, não é, aquela ideia, aquele objetivo que você está desenvolvendo. Vamos prosseguir aqui. E aí vem o aspecto da importância de sabermos nutrir o nosso foco. Porque muitas das vezes a gente não desenvolve, deixa eu só passar aqui, vou voltar aqui para você, para isso ficar bem no seu entendimento. Né? A psicologia vai auxiliar nessa base aqui, né? E é isso que vai desenvolver, vai ilustrar o comportamento humano. Pensamento, coisas que devem ser planejadas por você, nossas capacidades de concluir, enfatizar ou fantasiar os nossos sonhos. Então, aqui está a base. Se você não consegue nutrir coisas boas que vão lhe possibilitar pensar, planejar e tirar conclusões, nós vamos vamos desenvolver ou permitir que a gente viva uma vida superficial. Ou então, se eu não consigo pensar por mim mesmo, outras pessoas vão pensar por mim. E no mundo, no contexto em que nós estamos hoje, o pensamento já faz parte da sua economia, da sua manutenção na carreira. Então, é necessário saber pensar, saber planejar, saber tirar conclusões, saber sonhar. Isso é básico para quando se fala de produção, de desenvolver, de construir uma carreira. Tá certo? E eu aqui estou trazendo para você algo interessante, não é? Não sei se você já ouviu falar sobre a possibilidade de você nutrir o seu foco, mas é possível nós nutrirmos o nosso foco. E tem duas palavrinhas aqui que vão auxiliar nisso. O modo e o tempo, não é? Tudo aquilo que nós falamos até então vai ser desenhado, vai ser construído e fundamentado a partir desses dois elementos aqui. Não existe a possibilidade de você desenvolver, de você construir coisas focadas sem esses dois elementos, o modo e o tempo, né? E aí eu coloco aqui uma frase interessante. Faça o que já está nítido, ou você só vai conseguir fazer o que já está nítido, aquilo que está na sua visão, aquilo que determina os teus sonhos, debaixo de um modo, e também a depender de um certo tempo. O modo e o tempo, não é? Vai fundamentar, então, a possibilidade de nós nutrirmos o nosso foco. Então, faça o que está proposto no modo e no tempo, e aí você não vai conseguir desviar a sua atenção para mais nada. Por quê? Eu entendo que certo modo de fazer as coisas é pertinente para que possamos obter certos resultados. E, em detrimento a isso, o tempo. Eu posso até ter um modo, mas se eu não tiver o tempo, não consigo nutrir o meu foco, né? Então, o que é um modo, no sentido aqui que nós estamos a falar? O modo é a maneira própria de fazer alguma coisa, é a forma, é a estrutura é o feitio de alguma coisa, o jeito de algo, ou de fazer algo. A forma particular de agir, de se portar, de pensar, olha aí o pensamento novamente, de falar ou de realizar algo. Isso é caracterizado em uma definição mais pontual e básico como modo. A maneira própria, a forma de, o jeitinho certo de fazer, não é? O feitio ou o arranjo, não é? Então, isso vai definir o modo.
Meu querido e minha querida, se você não encontrar o modo certo de fazer aquilo que já está descrito nos seus objetivos, como sonho, como visão, como propósito e senso de vida, se você não encontrar o modo certo, você pode comprometer a sequência do exercício daquilo, né? Você não vai conseguir encontrar força, ânimo, incentivo para você desenvolver aquilo que você já tem como ideia preliminar naquele objeto de trabalho, de estudo, enfim, seu projeto de vida. Então, o que significa isso? Significa ter um comportamento mais adequado, né? Modelado ou moderado, não é? Para fazer certa coisa. E eu sempre costumo dizer assim aos meus alunos: existe sempre a maneira certa de se fazer as coisas. Existe sempre a maneira certa de se fazer as coisas. De modo que, se você entrar no modo errado de se fazer as coisas, você não vai conseguir resultados significantes, né? Que podem gerar impacto no seu ramo de trabalho, enfim, aí onde você está inserido. Eu estou falando de foco para produzir, foco para construir, desenvolver coisas. Você está me entendendo? Coloca aí nos comentários para mim poder saber que você está me acompanhando, está sendo significante o que você está aprendendo aqui. Ainda falando sobre o nutrir o foco, é necessário acompanhar alguns desafios por conta do contexto em que nós nos encontramos hoje, tá? Tem muita coisa concorrendo, competindo para distrair, oferecendo distrações que vão roubar a robustez da nossa capacidade de produzir, né, de se concentrar, tá certo? Então, as agitações do ambiente, né, eu concentro aqui nesse conteúdo 2 tipos de ambientes que vão ser concentradamente os ambientes internos e externos. Quando falo de ambiente interno, estou falando mesmo do pensamento, da sua cognição, do conteúdo que você tem. Quando eu falo de prestar atenção no ambiente interno, estou falando, portanto, de gatilhos que podem ser acionados dentro de você, né? Coisas, por exemplo, que tiram seu pavio de forma mais rápida. Alguns não conseguem, não têm pavio muito curto para lidar com certas coisas. Quando certas coisas saem do controle, por exemplo, isso pode atrapalhar. Isso depende de você. Não é coisa que você está dentro da sua gestão interna. Você precisa e pode controlar as emoções. Então, quando eu falo de ambiente interno, é tudo aquilo que você aprendeu, seja coisa boa ou errada, que podem estimular um certo comportamento. E aqui estamos a falar de concentração, de foco. Então, esses tipos de comportamento podem desalinhar, podem afugentar, vamos assim dizer, não é? Certa atitude, né, que você quer implementar em um objeto, um objetivo, em um trabalho, em uma ideia, não é, que você tem. Então, de repente, é por causa disso que certas pessoas param, por exemplo, né, de desenvolver aquela ideia, aquele projeto, só por causa de comentários de terceiros. Mas você vai ver que são 2 lados. Então, tem um ambiente externo. Então, as pessoas falam, as circunstâncias mudam, as leis mudam, né? Tem algumas leis que são pétreas, nunca mudam, mas tem outras que mudam, vão sendo atualizadas. E a depender do que está acontecendo lá fora, se eu não souber reagir bem, se eu não tiver boa instrução interna, eu posso comprometer o meu objetivo, eu posso comprometer o meu foco no sentido para desenvolver e produzir coisas. Então, você deve controlar essas agitações. Estou falando aqui de agitações. E você não precisa, a um título mesmo de profissionalismo, não é profissional você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, de suas carreiras, por causa de terceiros, ou até mesmo por coisas que nós aprendemos errado. Tá? Então, é necessário que você faça um pequeno esforço para controlar as agitações, tá certo? Então, mas para isso você deve saber identificar também quais são essas as agitações. O que faz com que você perde o foco? E isso pode vir de 2 lados, tanto de você mesmo como de outras pessoas, circunstâncias, e aí vai.
O segundo desafio, eu chamo isso de desafio porque o mundo é agitado que a gente está hoje. Então, o segundo é evitar exposições a muitas informações simultâneas, né? Eu não estou dizendo que informações não são interessantes. Você mesmo está aqui atrás de informações. Eu creio que o assunto dessa conferência, desse evento, desse curso, e você aqui já para poder reiterar também, no final desse curso, você vai ter o seu certificado, tá certo? Vai ter o certificado. Isso é muito bom, mas você está aqui buscando informações, você está concentrado para buscar informações, para agregar valor em você. Claro que você vai aprender hoje aqui, vai despertar alguma coisa. Alguns já têm essa informação, só vai acrescentar. E eu agradeço a sua atitude, a sua humildade, para você que já é psicólogo, atua nessa área, mas ainda assim está aqui para me ouvir. Não é? Eu agradeço a sua atitude humilde, tá certo? Muito bom mesmo. Mas, enfim, quando eu falo sobre evitar exposições a muitas informações simultâneas, eu estou falando aqui de você saber selecionar que tipo de informação vai agregar valor, vai gerar importância dentro daquilo que são já coisas que você já declarou como objetivo. Nós falamos ali na definição, por exemplo, uma das definições do foco. Você tem que ter nitidez daquilo que você está fazendo. Você tem que portar em você, né, uma visão clara sobre aquele objetivo, sobre aquilo que você está buscando, aquilo que você está procurando estabelecer, não é? No primeiro momento, somente você, ou inicialmente você, que deve acreditar em você mesmo, acreditar nos seus pensamentos, nos seus ideais. Né? As pessoas vão comprar posteriormente, depois de perceberem que você está muito realmente interessado nessas próprias ideias, a ponto de você mesmo ser o primeiro investidor dessas ideias que você tem, que você concentra, que você está querendo desenvolver. Então, para nutrir o seu foco, e aqui vai um desafio, você deve evitar exposições simultâneas, né, ao mesmo tempo. Né? Deleta algumas informações, alguns lugares, alguns dispositivos, seleciona qual é aquele site, talvez, aquele profissional, desculpa, talvez, ou aquela fonte de busca de conhecimento que, de fato, te representa, né? te acrescenta mesmo, e fica com aquilo até saturar, até você dizer, tá bom, já sei, aprendi aqui, tá feito. Aí você vai para outros contextos, mas para você saber nutrir o seu foco e ficar firme naquilo que você está desejando fazer, estabelecer, então você deve aprender a evitar simultâneas informações. O terceiro, controlar as pressões de entrega de resultados. Né? Você já estabeleceu a data, o dia, a hora que certas coisas vão acontecer. E se não acontecer naquele dia, naquela hora e naquela data que você estabeleceu, por exemplo? Você não precisa perder a paciência, você não precisa perder o ânimo, você não precisa largar as coisas, né? Só porque talvez não aconteceu, né? A entrega daquele objetivo, daquele trabalho não aconteceu no que foi previsto. E do outra sorte, quando eu falo assim, ficar muito controlar as pressões, você deve ser aquela pessoa que saiba definir bem os previstos, coisas previstas e as coisas imprevistas. A nossa vida é feita por coisas previstas e imprevistas. Ontem mesmo eu estava indo para a igreja onde eu sou pastor e, de repente, no caminho, o meu carro quebrou. E foi a mão de Deus para que eu pudesse chegar no lugar onde a minha igreja está estabelecida. Eu já nem falei de onde eu falo, de Perdoe, falo de Campina Grande, aqui na Paraíba. Ainda que eu sou angolano, africano, Deus me trouxe aqui para o Brasil e estou morando aqui na Paraíba, né? E tem sido uma bênção. Essa nação tem me recebido perfeitamente. Sou muito grato mesmo por essa nação. Então, de repente, continuando aqui no contexto que estamos a falar, saber controlar as pressões, né, por entrega de resultados, né? Então, assim, você tem foco já desenhado certas coisas, mas nossa vida, né, é definida por coisas previstas, aí você controla, e coisas imprevistas, que muitas das vezes você não controla. Então, de repente, ontem, no meu trajeto para ir lá entregar a palavra de Deus, gerar resultados para as minhas ovelhas,
não é? De repente, eu quase que poderia ser impedido, porque de forma imprevista o carro quebrou. Mas eu não, como é a minha atitude, como deve ser a sua atitude diante de coisas imprevistas? Aí é mais uma questão de você saber controlar. Você saber controlar coisas que saem fora do contexto, daquilo que você já está dominando, controlando, né? E principalmente, não só por isso, não só controlar por controlar, mas controlar porque você, de fato, deve entregar resultados, né? Aquilo que está descrito, aquilo que já está estabelecido, né? Se você está, né, querendo, está buscando melhoria, foco para produzir melhor, foco para poder construir mais projetos, escrever mais livros e coisas assim. Então, está determinado certas datas, talvez você tenha contratos, né? E você precisa cumprir com as datas definidas nos contratos. Mas você deve gerir isso, deve saber, né, gerenciar isso. Eu falo mais isso no contexto de quê? De você não atropelar a sequência, o avanço, estabelecer uma desistência por conta de entregas, não, ou seja, resultados não entregues nas datas estabelecidas. Você deve sempre contar com o imprevisto, assim como você conta nos seus planejamentos com o previsto. Então, isso é muito interessante. Muitas pessoas deixam de avançar, de desenvolver, e aí vai por conta disso daqui. Por último, no caso de déficit de atenção, e aqui é uma atenção mesmo, eu quero que você preste atenção nisso, e nós vamos falar mais isso lá mais para frente, talvez amanhã. No caso de déficit de atenção, é interessante buscar um profissional. O que é déficit de atenção? Déficit de atenção é aquelas pessoas, é visto em pessoas que sempre começam um projeto, mas não terminam. Começa um projeto esse ano, mas não termina. Diz que vai fazer coisa, mas não termina. Há sempre um déficit naquilo que eles estão concentrados para fazer. Então, isso pode ser constituído ou considerado como um problema mesmo, que vai precisar de um profissional na área de psicologia, ou aqueles gestores de recursos humanos, se você pode acessar, no caso, ou até mesmo, por exemplo, coach, né, pessoas que trabalham com essas ferramentas. Vamos lá agora falar dentro daquilo que está programado para nós no dia de hoje, sobre os efeitos da falta de foco no trabalho, tá certo? Então, uma das coisas que desencadeia, não é? Que vai sinalizar para você que você está sem foco nos seus objetivos, estamos a falar aqui do trabalho, tá? Vai ser, então, as atividades que estão propostas no seu objeto de contrato, na razão por que você está contratado, vai ser, então, acúmulo de atividades. Então, atividades acumuladas, isso eu falo de forma diversa, né? Tanto para você que estuda, para você que está com projetos, né? Ou no trabalho mesmo, né? Você recebe demanda. Quando existe atividades acumuladas, isso significa, isso vai trazer para você uma mensagem que diz que você não está focado. Neste contexto, a falta de foco, né? E aí a questão mais interessante mesmo, vai manipular os objetivos diários, gerando acúmulos de tarefas desnecessariamente. E aí onde vai a questão, né? A gente pensa, vamos falar sobre a procrastinação, provavelmente amanhã, não é? A gente pensa que deixar coisas para fazer amanhã vai trazer um alívio, e de fato traz, não é? De fato traz. Só que esse alívio, né? Que aquele descanso, aquela pausa, aquele deixar para depois uma determinada tarefa ou atividade, vai gerar de novo, né, esse acúmulo de atividades e que, consequentemente, a sua produtividade reduz, mas também você aumenta mais trabalho, né? É trabalhoso deixar para depois certos projetos. Então, como nós definimos ali, o modo mesmo de você nutrir, né? Falamos no tópico anterior, é você saber o modo certo e também saber definir o tempo. Então, é uma convergência. Você deve saber o tempo, o modo de fazer, mas também dentro de um tempo. E aqui há uma convergência no que sentido? Que, às vezes, muitas pessoas até sabem o modo, aprenderam, estudaram o modo certo de fazer as coisas. Porém,
quando eles vão tentar discernir o tempo de fazer aquilo, não é? Eles não conseguem concentrar e não conseguem discernir esse tempo certo de fazer as coisas. Tanto para começar a fazer, como para desenvolver e assim como terminar aquilo que se começou. Não é? Então, assim, quando você, por exemplo, adia para depois uma determinada atividade, você está comprometendo o tempo daquilo. E a depender do tempo, do time das coisas, fala que time das coisas, tem coisas que perdem valor no tempo. Então, você deve ficar atento com isso, deve prestar atenção nisso. Outro efeito da falta que vai revelar que eu ou você estamos sem foco, né? Estamos com déficit no foco, vai ser cobranças por atrasos de entrega, né? De respostas e soluções. Nesses casos, a falta de foco ignora a criatividade, né? Então, uma das coisas que vai poder definir bem de que você está de fato focado, já que você viu na nossa definição, né, definimos o foco pela nitidez de certa imagem, visão, de um certo objetivo, não é? Então, se você tem aquele objetivo de forma clara, absoluta, para começar a fazer aquele projeto, aquela ideia dar certo para você, não é? Então, aquela visão sempre vai falar com você, não é? Aquela imagem do objetivo, da ideia, do plano, vai sempre falar com você. E essa interação que você faz com a visão daquele objetivo, com a proposta daqueles objetivos que você quer implementar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 5 ou 15 anos, essa clareza, né? À medida que o tempo vai chegar, ele vai cobrar você. Ele vai dizer, olha, estou aqui, tem coisas que precisam ser feitas aqui, tem coisas que precisam ser mexidas aqui, tem lugares que você precisa ir, tem pessoas que você precisa falar para que essa ideia, esse plano, esse pensamento saia da caixa, saia do papel e torna-se realidade. Então, a ignorância quanto à criatividade nesses objetivos vai revelar falta de foco. Então, quem está focado sempre é criativo. A criatividade é associada a quem está focado, não é? Por exemplo, quando começa a se desenvolver um objeto ou um produto, não é? É necessário um brainstorm diante daquela coordenação. Pessoas se reúnem para jogar pensamentos, para jogar ideias a respeito de um problema que aquele produto vai solucionar, né? Então, você não vai conseguir lançar ideias, né? Você não vai conseguir desenvolver pensamentos ignorando, portanto, a capacidade de criar. A criatividade é fundamental. E isso é definido por uma certa concentração, né? Está concentrado naquilo. Você vai observando, né? Vai relacionando, por exemplo, falando de um produto que vai solucionar o problema de uma determinada sociedade. Então, você tem que estudar, tem que analisar, tem que delinear, né? O impacto daquilo que você vai produzir, né? Claro, vai gerar resultado, vai solucionar o problema, mas é a criatividade que vai solucionar isso, e essa criatividade, ela só se fundamenta quando você para em um determinado tempo, age de um jeito certo, olhando para aquilo e permitindo que as ideias vão surgindo no contexto dessa concentração que você está dando para aquela criação, não é? Daquele produto, daquele plano de negócio, e aí vai. Então, somos cobrados várias vezes, né, por coisas que nós não estamos entregando, porque estamos sacrificando a criatividade, que é consequência de uma falta de foco, de concentração. Tá certo? Então, deixa eu repetir aqui a frase. Nestes casos, a falta de foco ignora a criatividade direcionada em solucionar problemas, gerando atrasos na entrega de soluções. Então, é aí. Cobranças por atrasos de entregas, né, de respostas ou soluções, né, dentro do contexto acadêmico, de trabalho, e aí vai, acontece por causa disso. A falta de foco vai ignorar a criatividade. E quando você ignora a criatividade, não é? Aí existe essa geração de atraso, de entregar respostas, seja para você mesmo,
ou para aquele contexto que você está inserido, socialmente falando. Outro contexto também é a dificuldade de concentração nos objetivos pré-estabelecidos, né? Isso também são as consequências, né, da falta de foco. Quem não é focado tem dificuldade de se concentrar. E, às vezes, aqui a concentração não é em coisas que ainda vão ser pensadas, não é em planejamentos que ainda vão ser necessários ser criados, mas são coisas já pré-estabelecidas, né? E aí a gente fica viajando, né, para poder fazer acontecer aquilo que já está pensado, né? E, nestes casos, é necessário evitar muitos papéis, né, para melhorar o foco nos objetivos estabelecidos. Já que já está estabelecido aquilo que você quer fazer, então você deve eliminar certas tarefas para você conseguir fazer aquilo ali, para você conseguir se concentrar naquele determinado projeto, naquela ideia que você está querendo desenvolver, né? Outro aspecto que vai caracterizar, né, falta de foco, né, os efeitos da início o adiantamento de tarefas. Aqui a palavra procrastinação, o amanhã eu faço, aquela famosa frase, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Normalmente, pessoas que repetem isso constantemente, eles estão expondo falta de foco em seus objetivos, né? O adiantamento de tarefas, não é? E quando falamos tarefas, estamos a falar de coisas já estabelecidas, já projetadas, já desenhadas. De modo que, na descrição do que você deve fazer amanhã, depois da manhã, você caracteriza em tarefa. Amanhã eu faço tal tarefa, amanhã eu faço tal tarefa. Então, o adiar essas coisas vai gerando a famosa procrastinação, né? Procrastinar. E, nesse contexto, a falta de foco constrói o adiantamento. Então, se você não está focado em certas coisas, com certeza, obviamente, você vai tolerando, né? Vai deixando para depois, como diz o famoso ditado, a frase muito conhecida, empurrando com a barriga certas coisas. Você não precisa fazer isso, não deve fazer isso se você quer gerar, né, coisas significativas diante daquilo que já está estabelecido como demanda para você, né? Não adie nada. Uma das coisas que vai caracterizar e vai desenhar o seu profissionalismo por exemplo, se o seu patrão, seu chefe, ou seja, se está descrito aquele determinado tarefa para ser entregue naquele determinado dia, procure o máximo, né, do que você puder fazer para entregar naquele dia. E eu te digo ainda, se você entregar antes, melhor. Claro, aqui você não precisa eliminar a eficiência, não é, no que você está fazendo, fazer de forma excelente, a excelência naquilo que você está fazendo, não é? Tem que ser muito interessante, muito interessante. E, dentro disso, como eu já estou falando aqui para você, nessa negociação, porque muitas das vezes também, o que vai contaminar nosso foco é a negociação entre o modo de fazer certas coisas que estão determinadas determinam a sua responsabilidade naquela tarefa, seja acadêmica, repito, profissional, não é? A gente deixa de gerenciar, né, ou negociar os termos e os modos daquilo que nós estamos recebendo como demanda. Então, você deve saber negociar. E, quando eu falo aqui a negociação, já conta com o previsto e o imprevisto. O previsto é aquilo que você está recebendo como demanda, não é? Aquilo que você está recebendo como atividade, aquilo que você está recebendo como responsabilidade, aquilo já está previsto. É o que a empresa precisa, é o que a faculdade precisa, é o que os seus negócios precisam, é o que a sociedade está precisando. Já está escancarado que você deve entregar aquele produto, aquela atividade, você deve solucionar aquela solução. Então, isso está previsto. Mas, no decorrer, não é, da execução daquilo que já está previsto, existem os imprevistos. Então, e isso você deve saber negociar quando você está a receber, né? Quando você recebe aquela descrição da demanda, né, vai estar lá quando você vai entregar. Mas é aí que você entra para negociar. E se eu não conseguir entregar naquele dia? Aí você vai receber o retorno. E aí você vai gerenciando. Então, é interessante você sempre ter essa dinâmica, né? Isso vai te facilitar. Isso não vai expor você como uma pessoa que adia coisas, dá desculpas infundamentadas, não é? E aí isso vai
prejudicando o seu profissionalismo, e aí vai. Qualquer contexto onde você está inserido também. Tá certo? Deixa eu repetir aqui, porque é interessante. Então, adiantamento de tarefas, que vai resultar em procrastinação, e isso, dentro do contexto, é o quê? Né? É a falta de foco que vai construir estes adiantamentos, e muitas das vezes de forma desnecessária. E aí vai gerar o efeito da procrastinação, ou seja, adiar a conclusão de certa tarefa de forma indefinida, sempre deixando para amanhã, só que você não sabe se de fato amanhã você vai fazer aquilo. E aí vai, né? Vai empurrando, isso vai prejudicando a sua capacidade de produzir. Continuando, procrastinação, que isso nós vamos deixar para o dia de amanhã. Eu queria interagir com você que está aí me acompanhando, de certa forma. Deixa eu ver aqui nos comentários, né? Tem muita gente boa aqui. Sim, estamos a gravar. Eu vou compartilhar isso aqui no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, eu estou colocando novamente aqui para você. Entra lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Esses slides, esses materiais que você está vendo aqui, eu vou compartilhar lá para você. Os certificados serão entregues também por meio do WhatsApp, não é? Certificado de conclusão do curso que você está adquirindo hoje aqui, tá certo? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Boa noite, gostamos muito da aula. Esta aula conseguiríamos assistir novamente? Sim, já falei isso. Eu vou depois fazer uma edição dela, preparar ela de forma mais condensada para otimizar aí a sua degustação, né, quando for assistir novamente, tá? Deixa eu ver aqui de novo. Teremos esta lista de presença. Esse seu comentário aqui já é presença, e eu gostaria que você pudesse, portanto, entrar no grupo do WhatsApp, e lá eu vou conseguir uma melhor interação com você, tá certo? É muito interessante. Faça isso. Vou colocar novamente aqui o link, seu link de convite do WhatsApp, e é bom que você entre lá para receber esses conteúdos, tá certo? E aí a gente vamos interagindo aí nesse contexto. Pessoal, deixa eu compartilhar com você também outros conteúdos que eu venho oferecendo, né, dentro dessa minha possibilidade, através do meu site, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você aqui. Lá também tem muitos conteúdos bons que você pode aprender, tem artigos, né? Então, o que você está vendo ali é o meu site. Deixa eu ver aqui se eu consigo otimizar aqui para si. Deixa eu ver aqui. Creio que você está acompanhando aqui, né? Então, aqui está o meu site, tá? Se você quiser, de alguma forma, se conectar e aprender mais, aqui está os outros cursos que eu ofereço, está lá de forma gratuita, você pode acessar livremente, não é? Tenho vídeos motivacionais, tem uma série de serviços, né? Se você quiser também, e alguns de forma gratuita, né? Outros com preço significativo também. E, com certeza, a gente consegue cobrir qualquer preço que vocês conseguem ver aqui. Então, esse é o curso que você está tendo, né? A oportunidade de ter acesso de forma gratuita. Nós fazemos também mentoria de forma gratuita. Você só precisa entrar em contato lá no WhatsApp e nos procurar, tá certo? Nós fazemos também consultoria financeira, né? Propriamente em ajustes patrimonial. Eu sou pastor, então faço, sim, acompanhamento pastoral também. Nós fazemos aconselhamento matrimonial para namorados, casados e os noivos, aqueles que estão em direção ao casamento. Temos cursos, né, para empreendedorismo cristão também, e alguns livros aqui que você pode também desfrutar, tá certo? Deixa eu ver mais se tem alguma coisa aqui. Isso mesmo. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Deixa eu indicar para si esse livro interessante. Eu vou estar falando dela amanhã. Nós vamos desenvolver esses assuntos que estão compostos nesse livro.
e eu já indico você a aquisição desse livro. Eu não tenho ela disponível hoje no site, mas você pode encontrar ele no Amazon. O Essencialismo, de Greg McKeown, é muito interessante, não é? E amanhã eu vou lhe apresentar mais conteúdos, tá certo? Muito relevante nessa perspectiva aqui do que nós estamos a desenvolver aqui. Então, como eu disse, a Áurea acaba de perguntar novamente se tem lista de presença. Vamos marcar ela, a lista de presença. Isso é muito relevante para a aquisição do seu certificado. Entra ali no grupo do WhatsApp e eu vou conseguir acompanhar você aí, tá certo? Muito interessante, pessoal. Então, por hoje, nós estamos a encerrar esse primeiro momento. Amanhã tem mais. Deixa eu só relevar com você novamente que nós vamos desenvolver a partir de amanhã, tá? Isso para, de fato, gerar expectativa em você, tá? Amanhã, então, nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Dentro da nossa temática, né? Só um minuto. Deixa eu compartilhar com você aqui para acompanhar. Então, amanhã nós vamos falar sobre esse conteúdo que está aí, tá? Procrastinação como fundo psicológico. Vamos falar sobre as definições e práticas do essencialismo, né? Conteúdos que nós vamos extrair desse livro e outros também interessantíssimos, né? Fala sobre foco, fala com comportamentos e atitudes que vão, de fato, lhe auxiliar no desempenho, né? Para que você consiga construir coisas relevantes, né, na sociedade. Vamos falar sobre o foco e a programação neurolinguística. Esse é o assunto até preliminar para esse momento, esse evento. E eu gostaria que você não perdesse, não, tá certo? Vamos falar também, por último, né, técnicas de concentração e foco, tipos de foco e antroposofia. Então, é isso, pessoal. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. Como eu já disse, nós vamos... Deixa eu ver. Lúcia está dizendo aqui que não está no grupo do WhatsApp. Lúcia, o link para tu ter acesso ao grupo do WhatsApp está aqui, acabei de postar novamente. E tu pode acessar. Esse é um convite para tu acessar ali o grupo do WhatsApp, tá certo? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, como eu dizia, muito grato por você estar até aqui nos acompanhando. De certa forma, eu vou condensar essa aula, vamos editar ela e vamos disponibilizar ela de forma completa lá no WhatsApp, não é? E isso é tudo até aqui. Muito obrigado. Se você quiser me seguir também nas nossas páginas, no Instagram, vamos assim dizer. Então, o meu Instagram é Antônio Sacalonga, o primeiro e o sobrenome, e você me encontra lá no Instagram, tá certo? E vamos mantendo essa interação preciosa. Vamos rumo à produtividade, né, e a deixar nossas vidas mais focadas para a produção, para nós mesmos e para a sociedade no qual nós estamos inseridos. Me permite orar por você, tá? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite preciosa, por tudo aquilo que nós conseguimos desenvolver nessa noite. Conteúdos foram passados e eu acredito que o pessoal que está aqui recebeu, acolheu cada instrução que foi entregue aqui. E obrigado pela conexão, pela internet que não caiu. E te agradecemos pelo dia que vai voltar amanhã e vamos dar continuidade a esse nosso tema, essa temática que nós estamos a desenvolver sobre a psicologia do foco. Muito grato por cada integrante que esteve até aqui e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.